Olá amigos, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para uma aula do curso de Programação Avançada FANUC. Nós entramos na aula 6, esta aula é a aula 6 de 11 aulas, que vai permitir você entender como é que funciona e ter alguns exemplos de aplicação da programação avançada, parametrizada na linguagem FANUC, para qualquer tipo de máquina, tá? Você pode, de repente, mudando a máquina ou o modelo do FANUC, mudar algumas coisas no programa em função de função M, coisa assim. Agora, não o conceito principal, que é a programação parametrizada, os parâmetros, que nós chamamos de variáveis. Tá? Eu diria para assistir desde a primeira aula. Na aula de hoje, veremos somente exemplos, tá, do que nós vimos até agora, na parte de programação parametrizada. Veremos como você contar peças ou ciclos via programa, contar tempo de usinagem via programa, selecionar a origem de ponto zero por uma das faces de uma mesa giratória e você, através das variáveis, jogar o ponto zero ajustado pelo desenho da peça para outras faces de outros pontos zero da mesa, né? Temos um programa de furar parametrizado, que é coisa simples, mas para entender a base da coisa, né? Então não percam, vai ser muito legal. Isso vai dar a base, a criatividade infinita. Você pode fazer, diante desses exemplos, você pode fazer 1000 coisas a mais. Quem sabe você que vai assistir fala, não, mas só isso aí, eu conheço mais coisa e tal. Claro que tem mais coisa, tá? Mas eu não posso colocar todas as coisas que são possíveis aqui nesse vídeo. Então eu tenho que colocar algumas coisinhas mais simples, algumas coisinhas mais complexas, para a gente mesclar a coisa. E mais para frente vai ter mais exemplos, quando a gente fala em subrotina e tal. Acho que a próxima aula vai ser sobre subrotina, daí a gente tem mais exemplo também parametrizado, tá bom? Não deixe de assistir às aulas aí. Se tiver alguma dificuldade de aprendizado, porque não entende alguma coisa básica, temos um curso de programação básica Siemens e FANUC, que começou lá no vídeo 20 e alguma coisa, 20 e pouco, tá? Então, eu diria para você assistir todas as aulas. Nossas aulas não são curtas, dica é curta, a aula é longa, tá? Então, não tem como você fazer uma aula de qualidade curta. Dá uma dica sim, dá uma dica como é que faz alguma coisinha lá, outra tal. São dicas, eu estou dando um curso. O curso precisa começar lá do básico e avançar a didática para o aprendizado. Para você entender como é que funciona. Não adianta você saber fazer, mas não entende como é que funciona o conceito da coisa. Tá? Nós trabalhamos o conceito. Tá? Eu diria para você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir nossos vídeos se caso você gostou, se você não gostou, descurta, para a gente ter uma noção do que vocês estão sentindo nas nossas aulas, né? E não deixe de compartilhar com os amigos, você está fazendo bem para eles também, né? Então, o conhecimento é a coisa que a gente tem que compartilhar, e como eu estou fazendo aqui, eu não ganho nada, não ganhei nenhum centavo até agora com vídeos, não ganhei nenhum centavo até agora, e não estou preocupado com isso, eu quero espalhar conhecimento, tá? E é isso que eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? Eu sugiro para vocês, se tiverem interesse em outros vídeos, entrar na página www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, lá você vai ter todos os vídeos para escolher. Boa aula aí, um abraço a todos. Curso de Programação Avançada Parametrizada para a Máquina CNC FANUC. Hoje vamos dar continuidade as nossas aulas de programação avançada pela aula 6. Então, nós já fizemos 5 aulas anteriores. Eu peço que os amigos que não assistiram ainda assistam, porque um é complemento da outra, né? E aqui nesta aula veremos alguns exemplos diversos de programação por variáveis parametrizadas. É o nosso vídeo 145. Tá? Então, vamos sintetizar aqui alguns exemplos baseado em tudo que nós já vimos em relação à parametrização por variáveis, ok? Nossa aula 6 de 11 aulas, exemplos diversos de programação por variáveis parametrizadas CNC.
Exemplos práticos de aplicações de variáveis do usuário e do sistema. Exemplo 1, variável do usuário. As variáveis do usuário são utilizadas e podem padronizar movimentos no programa CNC. Conforme o exemplo da figura a seguir, observa-se um programa de parametrizações onde a broca que realiza a furação faz movimentos repetitivos toda vez que executar um furo, partindo de uma altura de variável 700. Então, essa variável 700 que está aqui à direita, ela é uma parametrização da altura de início do ciclo, né? Aproximando-se em avanço rápido em G0, né, até uma pequena distância da face que está parametrizada pela variável 701, que é aqui essa variável. Então, ele vai vir em G0, ó, G0 aqui, ó, em rápido, até aqui o deslocamento inicial, até a aproximação. Então, aqui é uma distância segura para que não haja colisão entre a face da peça. Tá? Suficiente para realizar esse encosto com segurança sem risco de colisão. Com avanço programado a F, a broca entra furando a peça até o ponto variável 702. Então, na variável 702 que está aqui embaixo, ó, ela é um ponto onde a broca vaza a peça integralmente. Tá? Ela realiza o diâmetro por completo. Aí ela retornando até o ponto variável 700, e aí avanço rápido para posicionar-se para um outro furo. Então aqui ó, ela volta em G0. Então, lá, aqui está um esqueminha dos movimentos. G0 ela vem da variável 700 a 701, depois ela entra em G1 até a variável 702 e volta em G0 até a variável 700. Isso aqui praticamente é o G81, tá? Então estou descrevendo uma variável que já existe no sistema, né? Então, não precisa nem programar. Estou mostrando como é que é feito um ciclo fixo do sistema. Tanto para centro de usinagem como para torno, o G81 ele faz esse tipo de movimento para furação, tá? Eu posso considerar esse exemplo furação, mas você pode, na verdade, aplicar o ciclo naquilo que o movimento pode ser aplicado. Por exemplo, num mandrelhamento de desbaste, uma barra de mandrelar vai mandrelar um furo em desbaste. Ela pode aproximar em rápido, até uma distância de segurança, penetrar, em vez de furando, mandrelando até a profundidade desejada do mandrelamento, vazando ou não, né? A broca também pode ser vazando ou não a profundidade que você deseja, né? O 702, na verdade, é a profundidade do furo ou do mandrelamento, né? Então, e aí ele volta em G0. Então, com o mandrelamento de desbaste também seria aplicado esse ciclo, tá? Então, vamos ver a sequência agora no programa. Então, aqui nós temos aqui como exemplo a vantagem, vamos colocar aqui, da aplicação do ciclo parametrizado, né? Então vamos supor que eu tenho um grupo de peças aqui, né? Aqui está o número das peças, então eu tenho 10 peças da mesma família que variam as dimensões. Então por essa variação de dimensão, varia a espessura, varia o tamanho dela, tal, eu posso parametrizar esse programa. Então o que vai ser o variável 701? Vai ser a distância de segurança, onde ele vai se aproximar rápido a partir do zero peça, da face do zero peça, ele vai parar em rápido até uma distância variável 701. Aqui está tudo 5 milímetros. A variável 702 é a profundidade do furo, ou vazando do furo. Ó. Observe que cada peça tem uma espessura. Aqui o 703 é a coordenada em X do furo. O 704 é a coordenada em Y do furo. E a variável 700 é a distância de retorno, que é para desviar de um grampo, desviar de um ressalto da peça e tal. Então, eu vou dar exemplo de um programa, né, dessa variável, dessa peça, dessa placa 787, né, está aqui, né, que vai fazer essa furação. Então, o nome do programa é O20, né, observando que porcentagem início de leitura, quando você vai passar esse programa para a máquina, né? Observando mais uma vez que programa não se escreve em máquina, o programa tem que ser escrito fora da máquina. Máquina é para tirar cavaco e não para ficar digitando nada nele. Ah, mas a minha máquina dá para fazer programa enquanto ela usina. Perde tempo. Tá? Não acredito que
que isso é vantagem. Não acredite, eu sei o que eu estou falando. Eu já vivi muitas fábricas, muitos anos sendo de fábrica, eu sei o que eu estou falando. Você perde produção, tá? Preferível que você perde produção, preferível você pagar alguém para fazer programa fora da máquina e a máquina produzir integralmente. Ficar focada na produção, não na elaboração de programa. Bom, aqui está o nome do programa, aqui mais um comentário do nome, aqui alguns comentários iniciais, aqui é o que, tá, né? Aqui começa a carregar os valores nas variáveis. Observe que nós vamos fazer a peça 787001, que é a primeira da linha, que é a primeira linha aqui, ó. Então vão ser carregados esses valores nas variáveis. A variável 700, 150. Tá aqui no fundo, 150. Variável 701 igual a 5, está aqui. Variável 702 igual a menos 25. Variável 703, 100. E variável 704, 100. Então, quando ela vai lendo isso aqui, ela vai carregando, carrega esses valores imediatamente naquela tabela de variáveis que nós já vimos, as macros lá das telas Fanuc em aulas anteriores, ok? Aqui ela faz o afastamento para troca de ferramenta, né? GZ em velocidade rápida, ela afasta pelo zero máquina, em coordenadas absolutas, para uma coordenada determinada para troca de ferramenta, né? Afastando também Z, aqui parando o giro do fuso e desligando toda a refrigeração. Aqui ó, já é comentário o que vai ser furado, né? E comentário do quem vai furar, que ferramenta que vai entrar aí. É a T1, é uma barra ou porta-broca, né? Desenha o número tal dessa ferramenta, que é a T1. E aqui a T1 entra para o fuso, a M6T1. Lembrando que a M6 aqui é uma subrotina, é um ciclo que está agregado a uma função M. Nós vamos ainda, nessas 11 aulas, mostrar como é que a gente faz uma subrotina e agrega ela a uma função M. Tá? Então fique ligado aí, assistam essas aulas para vocês aprenderem a fazer isso também. Então esse M6 é um ciclo de troca de ferramenta, ele já faz afastamento, abre a porta do trocador do magazine, muda o braço de posição, solta a ferramenta do fuso, fixa a ferramenta no fuso e assim por diante. Tá? Ela tem um ciclo completo de troca de ferramenta. E quem que é trocado? O T1. Na verdade, T1 aqui é uma parametrização dessa M6 aqui. Tá? Então o T1 ele carrega uma variável lá na M6. Tá? Agora vai fazer o primeiro posicionamento, ó, a partir do G54, tá? Que é um zero peça agora. Ele vai posicionar o que? X, variável 703, Y, variável 704, que está aqui, né? Carregado X100, Y100. B0, ele posiciona a mesa com B0 de frente para o fuso. Ele registra aqui que quando ele girar o fuso, ele vai girar com a rotação de 3.600 RPM, quando o M3 ou M4 for acionado. Né? Aqui é o avanço, 1.140 milímetros por minuto, quando o G1 for, o G1, G2, o G3 for acionado, né? M3 liga o fuso à direita, que com essa rotação de 3.600, e M8 liga a refrigeração externa. G43 faz a movimentação em Z para que a ferramenta ganhe o seu corretor num posicionamento à frente do fuso. Então, qual é o corretor? É o H1. Então, vai lá naquela tabelinha de corretor que nós já vimos como é que funciona também. Ela vai olhar o valor lá, vai agregar na frente do nariz da máquina e vai começar a compensar esse comprimento no deslocamento. Então, ela vai parar em Z variável 700. O que é Z variável 700? 150. Já fazendo a compensação do comprimento da ferramenta. Ela vai parar com a ponta da ferramenta nessa distância Z700. Tá? Por quê? Porque o G43 foi acionado. Aí, ainda em G0, ele vai para a variável 701, que é aquela distância de segurança, que vale 5 milímetros da face da peça. Né? E aqui, ainda nessa aproximação, ele liga M21, ele liga a refrigeração interna, com M127 com 50 bar de pressão, e M7 liga as duchas também de líquido refrigerante. Então tá uma aguaceira só na máquina. Né?
G1 ele entra furando agora, cortando até a profundidade de variável 702. Quanto vale? Z-25. E terminou, ele já vai afastar até G0, G0, Z700, ele volta lá para aquela distância inicial, do variável 700, e depois ele já vai para o ponto de troca de ferramenta novamente, desligando toda a refrigeração e encerra o programa. Então foi só um exemplo de como eu posso usar um grupo de peças alternando apenas o valor das variáveis. E você com esse mesmo programa você pode fazer essas 10 peças, ou 100 peças, ou 500 peças diferentes. Basta você organizar a alimentação das variáveis. Tá? Então esse aí é um primeiro exemplo simples para fácil entendimento. Agora nós vamos ao exemplo 2. Selecionar o pallet que está na máquina para carregar o deslocamento do ponto zero. Nós falamos já na aula anterior sobre um exemplo assim, né? Então vamos reforçar o exemplo. Tá? Então aqui eu estou vendo um centro de usinagem olhando de cima, tá? Aqui eu tenho o pallet 2 na máquina, o pallet 1 fora da máquina. O que é fora da máquina? Está virado para a estação de carga. O operador fica aqui com a porta aberta, trocando a peça que está fora da área de trabalho da máquina. Aqui tem uma chapa que divide as duas áreas, né? Aqui eu tenho o pallet na área de trabalho. Aqui eu tenho o fuso. Tenho 3 fusos? Não, tem um só. Aqui um mostra a posição dele no centro, um na posição máxima direita e a outra na posição máxima esquerda. De que posição? De X. Aqui é o X máximo, aqui o X mínimo, e aqui é o X no centro do pallet. Então, esse deslocamento é eixo X, na profundidade aqui é o eixo Z, né? Então, aqui ele mostra no afastamento máximo, e a face do fuso sem ferramenta, ele vem até essa linha limite aqui da área amarela, que seria o Z mínimo. Então, essa área amarela é o curso de usinagem no plano XZ. Então, olhando de cima da máquina, essa é a área de usinagem no nosso plano. Eu vou trabalhar com um programa A no pallet 2 e um programa A no pallet 1. Então, o que quer dizer isso aqui? O mesmo programa nos dois pallets. Né? Não é que o programa vai ter o número A, não existe o programa. É que vou trabalhar com o mesmo programa nos dois pallets. Tá? Como que vai ser? Como que seria nesse caso? Eu usino o pallet 2 com o programa A, chegou no fim da usinagem do pallet 2, ele troca, ele vira, o pallet 2 vem para cá e o pallet 1 vem para cá. Tá? Quando o pallet 1 vem para a máquina, ele já vem com o programa ativado para usinar. Tá? Qual que seria o problema aqui? Se eu estou usando o mesmo programa, eu tenho 2 pallets iguais, com 2 dispositivos iguais, usinando 2 peças iguais, ou dois programas iguais. Pode ser que aqui vá 4 peças, aqui 4 também, né? Não é que tem uma peça. Quando eu falo peça, é o ciclo de usinagem que vai realizar a usinagem num pallet, né? Essa usinagem pode ter uma peça, pode ter 2, pode ter 8, pode ter 10, dependendo do processo seu, tá? É um programa que vai usinar 10 peças daí, tá? Então o que acontece? As minhas origens, os meus pontos zeros aqui do pallet 2, eles vão ser os mesmos do pallet 1, porque é o mesmo programa. Tá, então tem o mesmo dispositivo, mesma peça, mesmo pallet, mesma máquina, mesmas ferramentas. É igual o valor das origens? Não. Tá, então nunca vai ser igual. Não existe igual. Não existem 2 posicionamentos iguais. Tá? Então o que vai haver de diferença aqui? Vai haver uma diferença de tolerância na construção do dispositivo, vai haver uma tolerância no ajuste das peças. Então eu vou ter situações diferentes aqui nas origens. Os valores vão ser pequenos, vão ser coisa de décimos, centésimos, tá? Mas a mesma posição certinho não vai ser. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Criar uma estratégia no programa A que carregue os valores exatos do pallet 2 quando o pallet 2 estiver na máquina, e quando o pallet 1 for para a máquina, carregue os referentes ao pallet 1, que são valores diferentes. E quando carrega um, ele desvia do outro, não carrega o outro. Então ele vai sempre fazer a usinagem com os valores determinados nas origens correspondentes. Então, como que eu vou processar um programa assim? Tá?
Então, aqui está um esqueletinho do início do programa. Então, eu tenho aqui um programa O200, nome, comentários iniciais e tal. Aqui eu vou fazer a seleção do pallet que está na máquina. Então, eu vou fazer com que o sistema entenda, primeiro, quem que é a bola da vez. É o pallet 1 ou o pallet 2, tá? Se for o pallet 1, ele vai ser desviado por uma área aqui, ó, que carrega os valores do pallet 1 e depois ele vai pular lá para a usinagem, não vai nem passar perto do carregamento do programa dos pallet 2. Se não for o 1, for o 2, ele vai pular para o carregamento do pallet 2, também vai passar longe do carregamento do pallet 1 e vai seguir usinando. Então, nesse caso, eu vou sempre estar usinando com os valores correspondentes aos pallets que estão na máquina. Tá legal? Então, nesta máquina, a variável 904 é bloqueada, tá? Então, tem uma variável 904. A variável 904 vai ser uma variável que vai sempre carregar o número do pallet que está na máquina, tá? Então, nesta máquina, a variável 904, ela é bloqueada para carregamento. Então, se você for digitar alguma coisa ali, não vai dar certo, tá? Tem sempre o valor adotado para o número do pallet que está na área de trabalho da máquina, tá ok? Então, já vai ter um indício de como que eu consigo localizar o pallet que está na área de trabalho. É só olhar na variável 904 e ver que número que está ali, tá? Então, como que eu vou fazer o desvio, tá? Então, ó, eu vou nessa seleção aqui uma sentença. Se nós já vimos na aula anterior como é que o que é essa aqui é um desvio condicional, né? Qual que é a condição? Se a variável 904 for igual a 1, o que é isso? Se o pallet 1 que estiver na máquina, go to 100, vá para N100. Então, se for verdadeiro isso, ele faz aquilo, só para recordar, tá? Então, o if quer dizer isso, ó. Se isto aqui que estiver dentro do colchete for verdadeiro, ele executa o que está aqui fora. Então, ó, se o 904 for igual a 1, ele vai executar o go to 100, ele vai pular para o N100 e vai pular para cá, ó. Fazer esse desvio que está em preto aqui, tá? E vai chegar no N100, vai processar o carregamento. Então, quando ele lê esses G10 aqui, ó, ele vai carregar os valores, ele vai passando aqui, ó, todos esses valores aqui, ele vai, o G10 L2P1 é G54, o L2P2 G55, L2P3 G56 e o P4 G57. Então, ele carrega os quatro origens, uma para cada face do pallet, né? E vai carregar os valores correspondentes à ajustagem que eu fiz no pallet 1, tá? Como que eu faço esses valores? Normalmente eu pego no projeto do dispositivo. Isso aqui, quando é projetado o dispositivo, você tem lá o desenho da peça, por exemplo, em amarelinho, o desenho do pallet em vermelhinho, o desenho do dispositivo em azul. E ali você, pelo desenho, você pega na escala, né? No próprio software de desenho, né? Você pega esses valores. Porque ali vai ter o pallet e vai mostrar onde está a origem do ponto zero máquina, e você, pelo zero máquina, a distância do zero máquina para o zero peça nos 3 eixos, você vai ter como pegar esse desenho e lançar aqui. Tá? Isso é a primeira coisa, quando você escreve o programa lá fora da máquina. Aí quando você vai usinar, você passa o relógio nas áreas determinadas como origem e vai checar esses valores. E vai colocar um valor mais próximo. Daí você vai lá e altera o programa para os valores mais próximos. Tá? Na primeira usinagem de peça, pelas medidas, você vai ajustar o ponto zero pela usinagem de primeira peça, vai mudar. Tá? Daí o programa vai chegar na medida ideal para que a usinagem saia com as dimensões correspondentes ao que você deseja. Tá? Então, se isso aqui for verdadeiro, ele pula para cá. E depois go to 300. Ó. Ele lê até aqui, carrega os 4.0 e go to 300. Aqui é um salto incondicional. Aqui ele faz de qualquer jeito. Ele lê, ele faz. Então ele vai pular para o N300. O que é isso? Início de usinagem. Ele vai usinar a peça. Chegou lá no fim, ele troca o pallet com M60. Encerra o programa. Ele lê até aqui, já encerra o programa e volta. Processar já do outro pallet o mesmo programa. O O200 está sendo usinado tanto no pallet 1 como no pallet 2. Agora, quando ele chega aqui novamente, ó, se a variável 4 agora está com o número 2, é igual a 1, opa, não é igual, então ele não vai fazer esse go to 100.
Ele vai ler a sentença de baixo. Se o 904 é igual a 2, opa, agora é. Então ele vai fazer o que está aqui, go to 200. Ele já vai fazer um salto que está em azul aqui, ele não vai ler essa parte, ele já vai saltar para o N200, vai processar o carregamento dos valores ajustados para o part 2, que vão ser diferentes do part 1, vai usinar com essas origens, tá? O mesmo programa. E aí ele vai entrar no programa principal direto, já usinando, chegou lá no M60, ele troca o part e encerra o programa. Entra o part 1 de volta na máquina, aí ele começa a processar o mesmo programa. Opa, agora é igual a 1, go to 100. Ele pula para o N100 aqui, processa aqui, pula para o 300, daí entra o 2, e assim vai se alternando. Hora o part 1 na máquina, hora o part 2 na máquina. Se você interromper o part 1 e voltar com o part 1, ele vai entender que o part 1 vai carregar novamente, esses daqui vai fazer a retomada de ciclo onde você deseja. Tá? Então é assim que funciona você utilizar as variáveis para definir o carregamento do ponto zero. Caso houver algum erro na variável 704, que seja alguém na configuração da máquina conseguiu mudar lá, e não é nenhum nem dois, colocou 5, por exemplo, aí ele vai entrar aqui, tá o part 1 ou 2 na máquina, tanto faz, tá? Só que quando entra na variável, entra o valor número 5, tá? O part 1 é igual ao part 1, 904 é igual ao part 1, não, ele não vai fazer isso. É igual a 2? Não, não vai fazer isso. Ele vai ler aqui, ó, go to 60.000. O que ele vai fazer? Ele vai pular para N60.000, que está depois do M30. Com isso, ele vai carregar na variável 3.000 o valor 1 e vai parar a máquina dando um alarme de seleção errada de pallet. Lembrando mais uma vez que nós vimos isso aí em aula anterior, essa aqui é uma variável do sistema. Quando a variável 3.000 for carregado com valor entre 0 e 200, a máquina para e dá um alarme com o número 3.000 e o que tiver aqui agora nesse caso é 3.001. E vai mostrar na tela o alarme com o que você colocar entre parênteses. Aqui pode ter 26 caracteres, contando até os espaços. Então, você pode parar a máquina e dar um alarme se acontecer alguma coisa que você não queira. Isso é uma coisa que eu não quero. Então, ele está depois do M30, então toda vez que vier normal, ele encerra no M30, ele não consegue chegar aqui, porque ele encerrou o programa aqui. Agora ele consegue chegar através desse desvio. Go to 60.000 daqui, ele pula para cá. Tá? E aqui encerra a leitura do programa na máquina. Legal? Exemplo 3, contador de tempo no programa. Tá? Então, o que é contador de tempo? Quando eu quero contar um tempo, da sua casa até onde você trabalha, até a sua fábrica, onde você trabalha. Né? Então, para você tirar o tempo de quando você vai da sua casa na fábrica, o que você faz? Você olha no relógio quando você sai da sua casa, e pega um tempo inicial. Quando você chega na fábrica, você olha o relógio novamente e pega o tempo final. Aí subtrai o tempo final do tempo inicial, você vai ter o tempo da sua casa até a fábrica. No programa você faz a mesma coisa. Como é que você pega o tempo inicial? Então a variável 3001 tem um reloginho, contador de tempo, só que ele não fica contando o tempo em horas, minutos, segundos, ele fica em milissegundos. É um cronômetro que fica disparado lá dentro, com um número gigante lá, né? Toda vez que ele chega até um número máximo, ele zera o contador automaticamente e começa a contar de novo. É um cronômetro que fica trabalhando ininterruptamente. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Buscar o valor desse cronômetro, o 301, e jogar dentro de uma variável minha, que é do usuário. Então, a variável 700, que é do usuário, então, lá a primeira sentença do programa, ó, isso aqui é só o nome do programa. Então, a primeira coisa que ele faz é que nem como se você sai da sua casa para o trabalho, né? Olhar o relógio. Então, ele está olhando o relógio. Ele pega o valor que está nesse relógio e joga dentro da variável 700. Então, ele anotou o valor do horário que está saindo do programa, está disparando o programa. Então, aqui ele começa o programa lá. Faz a seleção do path, como nós fizemos, tal, né? Processa a usinagem e tal. E troca o part. Antes de encerrar o programa do M60, você faz as contas do tempo de ciclo. Por que depois do M60? Porque senão você pegar também até o tempo de troca de parte do ciclo, senão você
não pegou o tempo de troca de pallet. Aí você vai no relógio novamente, ela variável 3001, que é o relógio, e pega e joga o valor do relógio na variável 701. Agora vamos pegar o tempo líquido, ó, variável 702, igual ao que? Ó, o tempo final, que está na variável 701, tem um número aqui grande lá do relógio, menos a variável inicial, que está lá no 700, está aqui em cima. Ó, tá? Com isso, você vai ter no 702 o tempo líquido em milissegundos. Tá? Então, o ciclo inteiro. O ciclo fez uma peça, fez duas, fez 10, dependente disso, o tempo do ciclo. Tá? Agora, na variável 703, já vamos organizar esse tempo líquido. Tá? Então, ó, o 703 vai ser o tempo legal mesmo, né? que você deseja buscar. E depois só olhar na tela lá o tempo que deu. A variável 702, que é o tempo líquido, dividido por 1000. Por que dividido por 1000? Estava em milissegundos. Dividido por 1000, eu transformei em segundos. Tá? Então ele vai virar segundos aqui. Tá? Agora, se eu dividir por 60, eu transformo em minutos. Tá? Então, se eu estiver fazendo uma peça só, você vai ter o tempo em minutos por peça. Tá? Mas vamos supor que no caso desse aqui, ó, que nós estamos vendo essa foto. Ó. Nessa foto nós temos 6 peças, mas na verdade sai 2, 3 prontas. Aqui, ó, ele tá executando o primeiro lado, ele está pondo a peça bruta aqui, ó, para usinar o primeiro lado. Aí, e aqui a peça que já foi usinada de um lado e ele põe do outro. Então o que ele faz? Ele tira 3 prontas, pega as 3 daqui que já fez o primeiro lado, passa para cá para usinar o segundo lado e põe 3 brutas aqui. Isso quer dizer que cada ciclo ele faz 3 do primeiro lado e 3 do segundo, saindo 3 prontas do segundo lado. Então são 3 peças, eu dividi por 3 também. Aí eu vou ter um tempo por peça. Se tivesse saindo 6 peças, eu punha 6. Se tivesse saindo 10, eu punha 10. Se tivesse saindo uma, eu não precisava nem pôr, dividir por 1, não precisava nem dividir. Então eu divido por 1000 para transformar milissegundos em segundos e divido por 60 para transformar os segundos em minutos. E aí vou ter um número quebrado lá, 2,5, 2 minutos e meio por peça, por exemplo. Aí encerra. Aqui tem um comentário sobre o tempo, o que é o tempo, né? E aqui eu tenho aquela negócio da seleção do pallet errado, que nós já falamos. Então aqui eu tenho um exemplo selecionando o pallet e fazendo um contador de tempo do ciclo do programa. Agora tem um contador de peças também. Então agora vai ter um programa mais completo ainda. Tá? Ele vai contar tempo, peças e vai fazer a seleção de pallets. Tá? Então estou entrando aqui no mesmo programa. Ó. Aqui está iniciando o contador de tempo. Aqui está fazendo a seleção de pallets. As duas coisas que eu já expliquei. Tá? Então, ó, como sai 3 peças prontas aqui, ó, eu adotei a variável 750. Você adota qual você quiser lá do usuário, né? Nós já falamos quais são as variáveis do usuário em aulas anteriores. Eu zerei inicialmente, fui lá manualmente, coloquei 0 nessa variável 750, e aí cada vez que o programa encerra a usinagem, ele vai lá e coloca 3, mais 3. Então, toda vez que ele chega aqui, a variável 750 nova vai ser o quê? A 750 antiga, quanto estava? Estava 0, o primeiro ciclo que eu estou fazendo. Mais 3, ela vira 3. E aqui ela acaba de completar o tempo lá e termina e volta executando de novo. Tá? Aí, no segundo ciclo, 750 que valia 3, mais 3, 6. Aí vale 6, mais 3, 9. Cada ciclo vai somando 3. A hora que você quiser ver quantas você já usinou, só entrar lá naquela tela de macro, que nós já vimos anteriormente como é que entra nessa tela. Procura ali variável 750, manda buscar e olha o valor dela, você vai ver quantas peças foram feitas. Legal? Aqui é uma coisa muito interessante, tá? Nós vamos fazer um exemplo 5, fazer uma segurança no preset, que é o corretor de ferramenta limitado a uma tolerância de erro. Eu já vi muito caso de a máquina bater por uma alimentação errada do corretor de ferramenta. Tá? Então, não se aconselha ficar medindo esse negócio de tirar o corretor na máquina, tudo isso é coisa primitiva. Você tem que ter um preset fora da máquina que
que meça as ferramentas, e quando você vai para a máquina, você só digita o valor do preset, é um conceito correto disso aí. Não ficar movimentando máquina, medindo, encostando aqui, encostando lá. Máquina tem que tirar cavaco. Máquina fazendo movimento sem tirar cavaco é jogar dinheiro no lixo. Tá? Então, princípio fundamental de uma máquina operatriz, de retirar cavaco. Mais uma vez, máquina que fica medindo peça, parada medindo peça na máquina, medindo ferramenta, encostando aqui, tirando ponto lá, passando um reloginho, fazendo programa, isso aí está jogando dinheiro no lixo. Máquina tem que tirar cavaco. Tá? Então, esse é o meu princípio. Cada um, se a máquina é sua, você fala o que você quiser com essa máquina. Então, nesse exemplo, tá, lembrando mais uma vez, que eu, por várias vezes eu já vi por aí na vida, nas empresas, o pessoal vai ter máquina por isso. Então, vai lançar o corretor, digitar lá o corretor da ferramenta, digita errado. Vamos supor, uma broca, o comprimento dela é 160, na hora de digitar o zero final lá, falha a tecla lá, o operador não percebeu, ele está crente que digitou o 160, mas entrou 16 só e não percebeu. A hora que dá um G0, Z5 aí, que ele é para aproximar, o que ele faz em G0, ele enterra a broca na peça, porque ele vai querer, ele está entendendo que a broca tem 16 de comprimento, ele vai descontar só 16 na frente lá para encostar no Z5, só que a broca está com 160. Enterrou na peça. Se é uma barra de mandilar então reforçada, você imaginou quanto vai isso aí, né? E existem situações também que você, distraído, a ferramenta está mais ou menos limitada ao comprimento mínimo, porque ela tem restrição na usinagem. O desenho do lado é para observar isso aí. Tá? Então veja bem, eu tenho aqui um exemplo de uma broca que está com corretor H1 de 200. 200 é a condição mínima que eu considero para mim trabalhar com segurança. Por quê? Porque a hora que ela furar, ela entrar aqui, ela vai andar a 40 para chegar aqui, no máximo encostar no fundo aqui, tem no dispositivo tem um vazio aqui, que é para ela poder vazar a peça. Então ela vai entrar no máximo até 40 aqui, tá? Não vai passar disso, você não pega o dispositivo. 40, eu tenho um vão aqui entre o nariz da máquina e uma parte da peça, ou pode ser até um dispositivo e tal, né? De 45. Então, quando eu atingir o fundo aqui embaixo de furação, eu vou ter 5 de folga aqui, que seria uma distância segura. Então, o que eu faço? Eu queria que esse preset fosse protegido no máximo 1 milímetro aí, sei lá, pode ser até 2 milímetros, menor que isso aqui, mas abaixo disso não pode. Pode bater aqui, pode colidir, danificar dispositivo, mesa da máquina, o nariz, o fuso mesmo, o rolamento do fuso. Uma colisão dessa pode causar transtorno, né? Então, como que eu posso fazer essa proteção? É eu fazendo via programa, tá? Então, existem N fatores que pode colidir essa situação da ferramenta menor. E esse negócio de digitar errado, olha, toda vez que aconteceu isso aí que eu vi, o operador fala, não, mas eu digitei certinho, acho que a máquina perdeu o número, acho que a máquina é isso, acho que tá, porque eu fiz certo, todo mundo tem certeza que fez certo. Mas na verdade a gente erra, todo mundo erra, eu posso errar também, todo mundo erra. Então, para evitar esse erro, eu posso utilizar esse grupinho aqui, ó, de proteção a uma ferramenta. E eu posso fazer isso aqui para todas as ferramentas do meu programa. Todas as ferramentas que entrar para usinar, eu posso fazer essa proteção e ficar garantido em todas. Tá? Então vamos ver aqui como é que funciona. Tá? Então, tem aquele mesmo programa O200, tá? Fez aquele carregamento, seleção do pallet e tal. A primeira a ferramenta que vai entrar aqui, ó, aqui na verdade está falando um cabeçote de fresar, pode ser uma broca, pode ser uma barra de mandilar, pode ser o que for, tal, né? Mas independente, a proteção vai ser a mesma, tá? Então T1M6, tá? E
ele já vai buscar lá, eu vou saber que essa ferramenta aqui, ele vai usar o corretor H1 dessa ferramenta que está no fuso, tá? Então, eu vou colocar, essa aqui é variável do usuário, é a minha variável, então eu vou jogar a minha variável. Lembra na aula que nós falamos em variável do sistema, tinha uma tabelinha ali sobre os corretores de ferramenta? Eu só vou voltar lá para você dar uma recordadinha aqui. Olha aí, recordando aqui, ó, variáveis do sistema para a memória C de compensação de ferramenta. Então aqui eu tenho o corretor, que vai de 1 a 999. Quando for o corretor do complemento, é do H1 a H999. Quando for do raio, é de D1 a D999. Aqui o corretor do complemento H, aqui a geometria e o desgaste. Lembra que a máquina trabalha com a soma da geometria com o desgaste. O desgaste seria um ajuste da geometria inicial, tá? Eu sempre gostei de trabalhar com o desgaste zero, sempre trabalhar com o valor do corretor aqui, ajustando sempre aqui, tá? Mas independente disso, a máquina trabalha com a soma dos dois, no comprimento e no raio também. Tem a compensação da geometria e do desgaste, geometria do raio e desgaste do raio, tá? Então, como é que funciona? Aqui é o H1. O H1, a geometria do corretor H1 do comprimento vai ser armazenada na variável 11.001 e o desgaste na 10.001. No H2, na 11.002, 10.002. H3, 11.003, 10.003. H4, 11.004, 10.004. H200, 11.200, 10.200. H500, 11.500, 10.500. H999, 11.999, 10.999. Então tenho do 1 ao 999 na faixa do 11.000 e de 10.000. Lembrando que a máquina trabalha com a soma. Então, quando você digita na tela, na verdade ele vai para essas variáveis. Ele fica escondido, essas variáveis você não visualiza. Quando você edita o corretor naquela tela de correção de ferramenta, quem absorve esses valores são essas memórias dessas variáveis. E do raio, uma coisa, do D1 é 13.001 para a geometria e 12.001 para o desgaste. Para o D2, 13.002 para a geometria e 12.002 desgaste. E assim por diante também até o D999, que vai ser o 13.999 para a geometria e 12.999 para o desgaste. Tá? O número de compensação é igual a H para o comprimento. Então a geometria H1 está para 11.001 e H2 para 11.002, assim, e H3 assim por diante. Tá? E assim para o desgaste. O número de compensação do D é igual ao raio, então a geometria D1 está para 13.001, a D2 para 13.002, a D3 para 13.003, assim por diante, foi o que nós falamos. Tá? Então baseado nisso, isso aqui é do manual da FANUC, tá? Nós podemos considerar o seguinte. Então, vamos lá. Na variável 790, eu tenho do H1, né? 11.001, que seria a geometria, mais o 10.001, que seria o desgaste. Então, aqui, na 790, vai entrar o corretor H1 dessa ferramenta aqui. O valor que está escrito lá, que o operador digitou lá como corretor, na tabela de compensação da origem. Na variável 780, a mesma coisa para o valor do raio. 13.001, que é a geometria, mais 12.001, que é o raio. Então o raio real D1 vai ser colocado na 780. Então, aqui na 790 tem o comprimento, e na 780 tem o raio da ferramenta atual que está no fuso, que vai usar essa compensação, H1 e D1. Tá? Agora nós vamos verificar o H1. Tá? Então, se a variável 790 for menor, ó, aqui a minha situação aqui é o 200, o tamanho bom é 200. Tá? Se o 790 for menor que 199, quer dizer, estou dando 1 milímetro de tolerância para baixo para montar essa broca.
abaixo que isso, ó, go to 10.000. O que ele vai fazer? Ele vai saltar, se estiver abaixo, ele vai saltar lá para depois do M30, o 10.000, ó. Variável 3.000 igual a 1. Isso aqui lembra que eu falei que a variável 3.000 igualada a um valor de 0 a 200 para a máquina dar um alarme com o que eu colocar entre parênteses com até 26 caracteres. Então eu escrevi aqui, ó, corretor H da ferramenta fora da especificação. Aí para a máquina com esse alarme aí. Não deixe você trabalhar com a ferramenta menor que 199. Se isso aqui não atender, ele não faz esse desvio, né? Quer dizer, não está menor que isso, está maior, então vamos verificar se ela está muito grande, porque se ela ficar muito grande, ela pode pegar em algum lugar na hora de usinar, tal, na hora de virar o pallet e bater, também se ela ficar muito longa, né? O pallet que é na frente dela, lá, ela fica muito longa e bate no giro do pallet para a usinagem de uma outra face, por exemplo, né? Então, ó, se o 790 for maior que 250, ó, agora tem uma tolerância bem grande. Tá? Apenas para não ficar muito longa, para não bater. Até 250 fica legal. Go to 10.000. Se ela estiver acima de 250, ela vai fazer o go to. Ele vai vir para cá e falar que tal H está fora da especificação. Então aqui eu falo, se ela ficar menor do que permitido, aqui é maior que permitido. Faz o desvio para lá e para a máquina. Se nenhuma dessas duas coisas acontecer, ou seja, eu estiver abaixo de 250 e acima de 199, ela não vai fazer esses desvios, ela vai verificar o raio. Se eu não precisar olhar o raio, cada uma broca, eu não vou trabalhar com raio, não vou trabalhar com compensação de raio de ferramenta. Então eu nem precisaria fazer essa compensação. Mas vamos supor que fosse uma fresa que eu vou trabalhar com compensação de raio e ela vai entrar num furo, numa condição lá que ela não pode ficar menor do que determinado tamanho. Ou não pode ficar muito maior do que outro, senão ela não entra no furo, alguma coisa assim. Tá? Uma broca de disco, por exemplo, que eu vou fazer um canal interno de um diâmetro mandrilado, eu vou entrar com a fresa de disco e fazer por interpolação circular um canal interno com essa fresa de disco. Então eu teria limite mínimo e máximo. E vamos supor que essa fresa fosse 50 mais ou menos 1. Tá? Eu posso ficar 1 milímetro menor e 1 milímetro maior. Tá? Então, ó, se o 780, que é o raio da fresa, né? O raio dela, eu falei diâmetro, raio no caso, né? O raio dela for menor que 49, vá para 10.001. Aí, se for menor, ele pula para cá no 10.001, lê o 3.000 igual a um corretor do raio da ferramenta fora da especificação. Faltou aqui o fechar com parênteses, tá? E a mesma coisa se for maior, ó. Se for maior que 51 o raio, ele vai para cá e para dar alarme. Então eu checo, se ela tiver com o raio acima de 49 e abaixo de 51, tá bom. Aí ela não vai fazer o desvio, vai usinar a peça. Chegou aqui no M30, ele encerra, ele não lê essa parte aqui nunca. Tá? Então essa é uma forma de você fazer a verificação ferramenta por ferramenta. Tá? Isso é uma segurança que você vai ter no seu programa, porque não tenha colisão por algum erro de digitação, ou mesmo que você vai medir na máquina, você vai pegar, de repente, pega um valor que está mínimo, né? Se mediu na máquina, isso aqui fica com 180, por exemplo, esse H aqui. Você mediu certinho, a medida está com 180, você não errou nada. Mas não pode ficar com 180, vai bater aqui. E aí você esqueceu disso aí, daí vai bater. Então, para evitar isso aí, ou então você está com uma ferramenta boa trabalhando lá, está com uma ferramenta de 200. Aí ela quebra na hora da correria da produção, lá que você não quer parar muito a máquina, já vem com uma ferramenta nova, já vê, ela deu 180, você põe lá e manda pau. Aí ela vem e dá uma arregaçada em cima da fuso aqui em cima. Afunda tudo isso aí, tá bom? Então, a ferramenta T1 aqui está com 200 menos 1 até mais 50, e o raio 1 mais ou menos 1 do raio de 50 aqui no raio, né? Eu falei diâmetro inicialmente, mas é o raio. Tá? Então, essa é uma coisa muito boa de se fazer com a verificação de ferramenta, também utilizando variáveis do sistema. Aqui agora outro exemplo, nós vamos utilizar a memória dos pontos zero, do G54, G55, 56, 57, né? Lembrando que nós já vimos anteriormente isso também em aulas anteriores, tá? Na variável do sistema. Então, lembrando só essa tabelinha aqui, tá? Então, aqui eu tenho as origens, então as origens básicas vão de G54 a G59,
As adicionais, elas vão de G54P1 até G54P48, tá? Aqui temos uma máquina, por exemplo, de 4 eixos, X, Y, Z, e uma máquina horizontal, a mesa rotatória, que é o eixo B, tá? Então eu tenho aqui as respectivas variáveis que vão armazenar em suas memórias os respectivos valores de deslocamento dos eixos dos respectivos pontos zero. Então, por exemplo, aqui no G54, o valor de deslocamento do x do G54 vai na variável 5.221, o y na variável 5.222, o z na variável 5.223 e o b na variável 5.224. Observe-se que sempre que o x é o final 1, é o eixo 1, o y é o eixo 2, o z é o eixo 3 e o b é o quarto eixo, o eixo 4. Tá? Então, para todos os pontos, terminando com o respectivo número correspondente ao eixo. Então, no G55, ele aumenta 20 do valor do G54. Aqui era 52,21, aqui é 52,41. Aqui é 52,61, aqui é 52,81, aqui é 53,01, 53,21. Aqui já entra para uma outra área de tabela, do 7.000. Tá? 7.001 é o X, 7.002 é o Y, 7.003 é o Z, 7.004 é o B. Aí começa de 20 em 20, subindo para cada faixa de ponto zero, mas mantendo o final do número do eixo. X final 1, Y final 2, Z final 3 e o B final 4. Tá? Então, essas memórias que armazenam os valores dos respectivos ponto zero. Tá? Então, eu posso buscar, esses valores também não são visualizados nas telas das máquinas. Eu posso apenas manipular esses valores através de outras, do programa, carregando valor nessa variável e carregando valores correspondentes nas variáveis, ou buscando isso por variável. Tá? Então eu vou dar um exemplo agora, utilizando essas variáveis, tá? De um centro de usinagem. Aqui eu estou olhando de cima, aqui olhando de frente, uma peça cortada para a gente entender como é que eles se interligam, né, esses furos. Né? Então eu tenho um furo passante aqui, outro aqui, cada um na entrada tem um rebaixo, né? E eles se interligam todos na mesma altura, eles estão alinhados. Tá? Então esse está a 100 milímetros dessa face, esse aqui é uma altura X aqui da mesa, tal. Ó, esse contorno aqui é 500 por 400. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usinar as 4 faces. Então, a primeira face é quando o B0, tá vendo aqui embaixo? Ó, vista frontal de B0. Então, eu estou olhando do lado B0 como se eu fosse a ferramenta aqui, ó. Aqui, como se eu fosse a ferramenta e estivesse vendo a peça, a mesa de frente para onde eu vou atacar. Tá? Então, o G54 está na frente desse furo aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui olhando de cima, a peça cortada, né? Então, eu estou vendo a mesa, né? Com aqui o parte, né? Que tá aqui, ó. Parte. E esse achurado aqui é a peça. Tá? Aqui vamos focar primeiro só no G54. E vamos carregar o G54, até daquelas funções G10, que eu falei também como é que funciona. Tá? Depois nós vamos carregar as outras faces em função da primeira, fazendo com que se eu alterar um valor da primeira, vai alterar da outra também. Por exemplo, ó, esse G54, se ele tiver uma posição alinhada com o furo na face contrária, lá em B180, que está aqui, ó, B180, concorda que quando eu aumentar esse valor aqui de 124, vamos supor que eu levo para a esquerda aqui, ó, estou levando para a esquerda, estou aumentando, foi para 130 esse valor. Ele muda o valor para o X do G54 e para o X do G56 também. Então o que eu quero fazer? Vamos lá, também no Y, vamos supor, o Y do G54 está aqui, ó,
ele vai ser igual ao do G55 que está lá atrás, do G57 e do G55 que está aqui, o G56 que está lá atrás e o G57 que está aqui do lado. Se eu mexer nessa altura aqui, ó, é ideal que mexesse em todas, para manter todos na mesma altura. Porque senão um vai ficar mais alto que o outro na hora da usinagem. Então, é isso que eu quero mostrar. Eu vou carregar só os pontos zero do G54 e depois qualquer correção que eu fizer no G54, os outros vão acompanhar. Se eu puxar um décimo no G54, o outro vai mudar um décimo. Se eu mexer na altura aqui do Y 2 décimos, 2 centésimos, 5 centésimos, no G54, ele vai mudar para todos os outros pontos zero também. E assim para o Z também. Tá? O Z está aqui, ó. Essa aqui é a distância Z do G54. Se eu diminuir ela, vai aumentar esse aqui, o Z desse aqui, do G56, que é daqui até o centro do zero máquina. Então, eu vou fazer isso aí tudo por variáveis. Então, eu vou carregar o G54 e fazer com que o G55, o G56, o G57 sejam carregados automaticamente em função do G54. Tá? Então, lembrando aqui como é que carrega um ponto zero, através do G10, por exemplo. Tá? Então, carregando o G54 aqui. Ó. Tá? Então, essa fase que eu vou carregar o G54, que é o que nós estamos vendo aqui. Tá? Então, o que está em azul aqui, ó, é a origem. Então, olhando de frente, a origem do G54 está aqui. Tá? Os eixos do G54, olhando de frente, o eixo X está aqui, ó, nessa altura ele sai o X, e aqui sai o Y, tá, olhando de frente. E o Z está em mim aqui, eu estou indo de frente para essa fase aqui que está em B0. Olhando de cima, agora eu estou olhando de frente para o Y. Tá? Então o que eu vejo? Vejo o eixo Z do G54 que está aqui, ó. Aqui, ó, o Z do G54 e o X do G54 que está aqui também. Tá? E estou olhando pelo Y. Por isso que não aparece o Y, está de frente para mim. Tá? Então eu tenho três valores: o deslocamento do X do G54 que está aqui, o do Y do G54 que está aqui e o Z que está aqui em vermelho também. Tá? Então vamos lá no parte 1. Faz de conta que esse aqui é o parte 1. O parte 2 vai ter outro número aqui, ter outro valor, então eu não vou mexer com ele, tá? Em nenhum dos momentos. Ele vai trabalhar igual, mas num outro zeramento. Esse aqui é o zeramento do parte 1, por exemplo. Tá? Então, G10, ó, como é que é a sentença que carrega ponto zero no Fanuc? G10, ele abre a memória para carregamento de ponto zero de origem, de ferramenta, de um montão de coisa. Então, G10, ele está abrindo a memória para encarregar alguma coisa. O L2 quer dizer que eu estou carregando os pontos zero do grupo básico, é do G54, G55, G56, G57, G58 e G59. Esses 6 pontos básicos se carregam com L2. Do G54P1 ao G54P8 seria L20. Tá? Então, até aí, beleza. P1 é a sequência do ponto zero. Ó. G54P1, G55P2, G56P3, G57P4, G58P5, G59P6. Parou aí no L2. Tá? Então, o L2 vai de P1 ao P6. Então, G54 está sendo carregado aqui. O valor X do G54 é negativo porque, ó, a origem do zero máquina está no centro do parte, está aqui, ó, olhando de cima. E está aqui, ó, na face do parte olhando de frente, está aqui, ó, embaixo. Tá? Então vamos ver em X, o que interessa é essa vista agora olhando de cima. Qual que é a distância do que eu estou vendo que está do zero máquina para o centro do G54? Eu passei um relógio aqui e eu medi, deu 122,4. Negativo, por quê? Porque ele está para trás da origem. Ó, o G54 do G53 está aqui, ó, ele está indo para a direita. E eu estou à esquerda da origem. Então, isso aqui entra negativo, tá vendo? Menos 122,4. Então, quando ele lê isso aqui, ele já joga na origem do X do G54 esse valor. E automaticamente vai lá para a memória variável 5.221. Tá? Então, isso aqui vai automaticamente, esse X aqui vai para a variável 5.221. Vai o valor menos 122,4. O Y, 395,71, que é a altura do quê? Do centro do G54, do furo do G54, aqui, ó, até a face
do y0, que é a face do par, que está aqui, ó, essa coordenada aqui, 325,71, está lá, ó. Quando ele ler isso aqui, ele vai carregar lá no variável 5.222. Tá? E o z, ó, da face do z0 aqui, ó. Aqui o z0 está aqui, ó, tá vendo o eixo z, ó, z do G54. Está aqui, está bem nessa face aqui, tá? Então, qual a distância dessa face até o zero máquina, o centro do parity lá? Ele está aqui, ó, 194,46. Está lá, ó, 194,46. Positivo, por quê? Porque está acima da origem G54 que está aqui, que é o G53 que está na face do parity. Então está aqui, ó, carrega G54 em B0. E o B eu mantenho B0, tá? Não é porque está em B0. Eu vou manter em todo caso o B0, por quê? Porque quando eu colocar o valor do B na origem, se eu colocar aqui B90, por exemplo, vamos supor que fosse B90, e colocasse lá na origem B90, no meu programa principal eu tinha que chamar B0. Tem que colocar B0. Aí, todos os pontos zero estariam em B0. Agora, se eu deixar para colocar no meu programa, então quando eu tiver com essa frente aqui seria B0, aqui seria B90, aqui B180, aqui B3, no meu programa principal. Então não se costuma colocar valor de deslocamento de ponto zero em eixos rotativos, para que não confunda o programa principal na hora de você girar. Por quê? Porque se a base ficar zero, você vai saber em que posição que está aquele eixo rotativo seu. Tá ok? Então nós carregamos o G54 assim. Quando ele leu isso aqui, ele colocou esses valores lá na memória do G54, naquela tabela que você pode entrar e ver o valor do deslocamento no ponto zero. Tá? Que em algumas máquinas mostra como work, né? Work, tem máquina que mostra a origem, depende do fabricante nomear essa tela aí, tá? Então o G54 foi carregado aqui. Agora eu vou girar o parity. Eu vou girar como? Girar essa parte, vai girando assim, ó. O parity vai girar horário. Então esse G55 que está aqui, que você está vendo ele de lado aqui, agora ele vai virar de frente para mim, ó. Quando eu girar 90 graus, essa face que está aqui, ó, que está aqui o G55 à direita, ele vai virar de frente, vai ficar aqui de frente para mim também. E o G54 vai vir para aqui, ó. Vai vir para de lado, vai vir para aqui no G57, porque esse G55 vai virar para mim. Aí o G54 vai virar de lado lá, tá ok? Que é essa face já, tá? Então agora, ó, o G55 está de frente para mim agora que estou na ferramenta, ó. O G54 foi lá de lado, tá? Então, ó, eu estou na mesma situação, estou vendo o G55 de frente aqui e de cima aqui, tá aqui no círculo azul. O X do G55 está aqui, saindo pelo centro do furo, e o Y sai do centro desse furo aqui também para cima, lá, o Y do G55. Olhando de cima, o X do G55 está aqui, tá? Tá aqui, ó. E o Y e o Z do G55 está aqui. Tá? Tá vendo ele aqui, saindo dessa origem aqui. Tá? O G54 veio parar aqui de lado, tá vendo ele aqui, ó? É aquele que estava de frente na posição anterior. Porque agora, tá vendo aqui, ó, eu estou em B90 do parity. Eu girei para B90. Tá? O B0 está aqui de lado, agora na esquerda aqui, ó. Tá? Agora para mim carregar o B90, ó, G10, L2, P2. Agora sim, ó, o valor do X, o valor do X, o que vai ser? Ó, o X do G55 vai ser desse centro aqui até o zero máquina. Quanto vale essa distância aqui, ó? Não seria o Z aqui, ó, olhando de lado aqui, ó, essa distância aqui não seria o Z do G54, que vai dessa face até o centro? O Z do G54 foi carregado na variável 5223, tá? Só que o meu G55, ele não é tudo isso aqui, ele tem que tirar essa distância do centro até a face. Eu não quero a face inteira aqui. Então, quanto vale isso? Lá em cima vale 100, ó, do centro até a face vale 100. Então vai ser o quê? Menos 1. Por que menos 1? Porque o meu X aqui, ó, esse valor do X do G55, ele está para trás, ele está à esquerda
da origem, então ele é negativo. O meu Z aqui, ele era positivo, então estou transformando ele em negativo, porque agora essa face daqui, aqui, ela não é negativa, ela não está negativa, tá? Ela está negativa. E uma forma de eu subtrair um valor do negativo é somar um valor nele. Então, estou apenas subtraindo o valor dessa distância, que aqui ela é negativa. Só que dentro da variável 52,23 ela está no número positivo. Então, estou transformando ela no número positivo, é negativo agora, multiplicando por menos 1. E subtraindo 100, já subtraí o 100 lá dentro do cochete. Ó. Eu peguei o valor da 52,23, menos 100, vai dar um número negativo aqui ainda, menos 1. Aí o que ele faz? Ele vai carregar esse valor, que seria essa distância real, baseada no quê? Naquele Z. Então se eu mudar o Z, se eu escorregar a peça para lá ou para cá, eu vou mudar o Z. Ó. Se eu fizer um movimento com essa peça aqui nessa mesa, na hora de fixar no dispositivo, numa outra fixação, e eu mudar um pouco para frente, um pouco para trás, eu vou mudar o valor dessa 52,23. Automaticamente estou mudando o valor desse X, para mim manter a relação entre as origens, tá? O Y do G55 está aqui, ó, é o amarelinho, tá? Ele não está na mesma altura do X do G54, então ele vai estar aqui exatamente na altura do 52,22, que nessa variável aqui está o Y o Y do G55 ele está na mesma altura do Y do G54. Quando eu coloquei aquele valor lá de 395,71 no Y do G54, na verdade ele foi para essa variável 52,22. Tá? Então se eu falar que o Y do G55 é igual ao que está escrito na variável 52,22, ele vai carregar o mesmo valor do G54. Está aqui, ó, Y do G55 igual variável 52,22. Beleza, aí eu carreguei o Y do G55. Agora, nós vamos carregar o Z do G55. O que vale o Z do G55? Está aqui marronzinho, ó. É essa face aqui até o zero, tá? E quanto que vale essa face até o zero? Se eu pegar 500, que é o comprimento total, e tirar o X do G54 com 80, que é essa distância daqui, aqui até essa face até aqui, vai sobrar o que? O Z do G55. Então eu pego 500 menos o valor do X do G54. Observe que está tudo em função da variável do ponto zero G54, né? E como essa distância dessa face até aqui é 80, é o que sobrar vai ser o G55. Tá? Então é o que foi colocado lá, o Z é o 500 menos 80. Tá? Pegou esse valor, tirou 80, então sobrou dessa face até aqui. Agora se eu tirar o X do G55, do G54, ele vai dar exatamente o Z do G55. Ó. Mais, por que mais? Porque dentro desse valor tinha sido colocado um valor negativo. Lembra que ele era negativo? Tanto que se eu arrastar essa peça para lá, ó, e transformar isso aqui num positivo, aí ele vai virar positivo. Aqui vai inverter o valor, ele vai ficar positivo aqui dentro. Tá? Então, exatamente isso. Eu estou somando um valor negativo com o 500, na verdade estou subtraindo. O que sobrar vai ser o quê? O Z positivo do G55. E vai ser carregado naquela tabela onde a variável do X do Z do G55 vai ser o 52,43, variável 52,43. Agora vamos para a origem do G56, também baseado agora no que? No G54 e no G55. Se o G55 está baseado na G54 e eu fizer qualquer relação do G55 e G56, ainda eu estou baseando indiretamente na variável G54, nas variáveis do G54. Então vamos lá. Eu girei o pátio 90 graus. Agora o que? O G54 veio para cá, aqui atrás. O G55 veio aqui. O G56 veio na frente, aqui o G56 está para frente da gente agora. E aqui atrás está o G57. Ó. Então, ó, o G54 está aqui.
G55 aqui agora, G56 e o G57 aqui. Deu um giro de 90 graus. Então agora tô de frente para mim, que estou no lugar da ferramenta, está o B180. Tá? Então eu estou em B180, 180 graus. Tanto é que o G54 está do outro lado agora lá. Estou invertido do G54. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, onde estão os pontos zero? O G56 está aqui, né? E aqui olhando de frente e aqui olhando de cima. Tá? Então está na mesma linha aqui. O X do G56 olhando de frente está aqui e o Y está aqui, também partindo do centro. Olhando de cima, o X do G56 está aqui e o Z está aqui de frente para ele aqui. Tá? Então vamos carregar o X agora, tá vendo? A terceira linha aqui, ó, o P3, é o G56. O X, onde está o X do G56? Está aqui, né? Ó, X do G56 está aqui, que é a distância do zero máquina para o centro desse furo aqui, ó, que é essa medida aqui. Ó. Não é exatamente a medida do G54 que, quando estava ele virado para cá, ele estava do lado de cá, ele estava negativo. Agora está à direita da origem da máquina, agora é positivo. Então não seria o valor desse aqui invertido, quando esse aqui for negativo, isso aqui vai ser positivo. Quando esse aqui for positivo, esse aqui vai ser negativo. Tá? Então como esse aqui está positivo, tem que estar o valor invertido. Multiplica por menos 1. Tá? Então o x vai ser o quê? Menos 1 vezes a variável 52,21. Lembrando que a 52,21 é esse valor aqui, é o ponto zero do G54. Aqui tá menos, lembra lá? Menos 122,4. Aqui está mais 122,4. Então o mesmo valor, para manter certinho o alinhamento dos furos. Ok? No Y, está na mesma altura do 52,22, que está aqui, ó, o Y do G56. O zero máquina, o centro dos furos. Então aqui está o Y do G56 e o Y do G54, é o mesmo. Então o Y está lá, 52,22, exatamente, está carregando tudo alinhadinho na altura. E o Z, tá? O Z é o 400, é o total aqui, ó, menos o Z do G54. O Z do G54 não é dessa face aqui, ó, até o zero peça, e o do G56 é dessa face até o zero peça. Então, se eu pegar o total menos o Z do G53, eu tenho o Z do G56. Tá? Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó, 400 menos o Z do G56, que é 52,23, que está aqui, ó. Se olhar naquela tabelinha, eu diria para você imprimir aquela página lá, para você ter essa tabelinha na mão, facilita bastante. Tá? Então, eu vou dar o último giro do Parity agora, para fazer o G57 que está aqui. Ó. Agora, no último giro do Parity, o G57 vem aqui na frente, o G56 vem do lado, e o G55 vem aqui atrás. Então o G57 vai ficar aqui, e o G55 vai ficar aqui, vai ficar invertido um para o outro. Tá? E de frente eles vão continuar vendo nessa mesma situação. Agora o Parity vai para B270. Olha lá, virou B270 o Parity. Agora tem aqui o G57, que está em azul aqui, ó, e o G57 está aqui. Aqui ficou desalinhada o desenho, tá? Mas mais para efeito de digitação aqui. Mas a peça estaria alinhada. Esse furo está alinhado com o centro desse furo aqui, tá? Então vamos lá. Onde estão o X do G57 está aqui, saindo da face do centro desse furo aqui. Do centro desse furo sai o X e do centro sai o Y. Na face, aqui no G57, aqui sai o X da face Z e aqui da face sai o Z do G57, que está em verde aqui. Então o que está em azul é a origem, o que está em verde é o eixo, onde está em vermelho o deslocamento do X, onde está em amarelo o deslocamento do Y e em marrom está o deslocamento do Z. Então essa é a lógica que nós estamos fazendo aqui para explicar para vocês. Se vocês quiserem refazer lá o entendimento, lá voltar no G54 e assistir novamente esse pedaço para fixar melhor o entendimento, tá? Então agora nós estamos aqui em B270, olhando de frente, aqui olhando de cima, tá?
Então o que eu tenho aqui agora para mim carregar o X? Então eu tenho aqui o 4, o P4 é o G57, para mim carregar o X. Qual que é o X do G57? Ele está aqui, esse pedacinho aqui, ó. Ele não é o mesmo X do G55 invertido, tá? Aqui era negativo e esse aqui agora é positivo. Se virar ao contrário, esse aqui virar positivo, o outro virar negativo. Então a mesma coisa, ó, menos 1 vezes o 52,41. Se eu olhar na tabelinha lá, o 52,41 é o X do G55. Tá? Então o G55 que estava baseado no G54. Então no fundo está tudo partindo do G54. Se eu der uma mexida na peça aqui em cima do dispositivo e tirar ela do lugar e mexer no G54 e eu acertar uma nova medida para o G54, vai corrigir todas as outras automaticamente. Essa é a vantagem de você usar essas variáveis. Tá? Então vamos lá. Nós já pusemos X. Agora o Y, a mesma coisa. Estão todos na mesma altura e G57, o Y está aqui. E aqui está o Y do G54, que está tudo na mesma altura. Né? Então está lá no meu programa. Ó. Y variável 52,22. Vamos supor que essa origem do G57 tivesse 100 para cima aqui. Aí eu colocaria 52,22 mais 100. Tá? Então eu vou sempre ajustar de uma forma da cota do desenho, tá? Que mantenha o alinhamento dos furos dentro da cota do desenho. Tá? E agora o Z. Tá? O Z do G57, que está aqui. Ó, é dessa face aqui, ó, até o centro, que é o G53. Está aqui o Z. Tá? Ele não é o 500, que é o total da peça, menos o Z do G55. O Z do G55 vai dessa face até o centro. Então, se eu tenho o valor do G55 que já foi conseguido em função do G54 e subtraído 500, o que sobrar vai ser o Z do G57. É o que está feito aqui. Né? 500 menos 52,43. E aí carregou tudo. Tá? Lembrando, mais uma vez, eu pus tudo, o Y alinhadinho, tudo para vocês entenderem e tal. Mas se tiver qualquer uma dos pontos zero que tiver para cima ou para baixo um do outro, você vai agregando essas diferenças. Tá? Então você usa o mesmo raciocínio para qualquer tipo de peça, para qualquer situação, que se consegue amarrar uma origem na outra, se você vai trabalhar as 4 faces da mesma peça. Então, antes de finalizar, eu gostaria de deixar em aberto a seguinte situação. Nós demos alguns exemplos para mostrar como a criatividade, como a condição que surge da necessidade do processo, você pode aplicar as variáveis do usuário, as variáveis do sistema. Tá? Existem N situações que você pode aplicar isso de forma inteligente, criativa, né? E muito interessante. Vai depender de cada situação, de cada inteligência para montar essas coisas. Tá? Então eu não consigo montar muito exemplo porque ficaria um negócio muito extenso. Tá? Então eu dei alguns exemplos aí, mas a parte de vocês agora, baseada nesse raciocínio, expandir para outras situações, outras coisas. Você tem os manuais aí, é só puxar dessa ideia outras ideias, né? Então não percam a continuação deste assunto na aula 7 do 11. O que nós vamos falar na aula 7 do 11? Subprograma, que são as subrrotinas, e encadeamento de subrrotinas, vai ser o vídeo 146, tá? Com isso vai vir mais alguns exemplos de variáveis, aplicações de variáveis também, claro, né? Tá, então não percam. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de novas aulas. Não perca o nosso próximo vídeo. E não deixe de compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp dos seus amigos. Manda para eles, eu acho que muita gente vai gostar desses exemplos, essas ideias aí, tá bom? Eu agradeço aí a divulgação. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos
que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.